botei a gravar. Aí. E provavelmente eu devo ir tomando umas notas também para depois colocar lá dentro do site do Inovativa. Então, basicamente, essa é a minha experiência, né? Rapidamente. E falando um pouquinho do processo de mentoria, né? Eu acho que a ideia é ajudar vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês, né? Mas, só para deixar bem claro, a decisão final sempre vai ser da empresa. É vocês que lá no final tem que botar a cara e tomar uma decisão. Então, embora eu possa entregar recomendações para vocês do que, olha, tentem isso, tentem aquilo, por que não faz desse jeito, por que não faz daquele jeito. A ideia é a gente conversar, trocar ideia e tentar encontrar um melhor caminho. A decisão nunca vai ser minha, né? A decisão sempre vai ser da empresa, porque no final é ela que toma a decisão e depois sofre tanto os méritos quanto as consequências, né? Não adianta. Mas a ideia é a gente abrir um pouco esses horizontes, né? Talvez trazer uma visão diferente, né? E questionadora, né? Da mesma forma, eu quero que vocês se sintam à vontade de trazer o lado de vocês e realmente abordar por que algumas coisas não funcionam ou por que algumas coisas só funcionariam de um jeito ou de outro, para a gente também poder questionar e argumentar esse ambiente, porque a ideia que eu entendo é que a gente tem um negócio potencial, senão vocês não estariam aqui, né? Mas sempre dá para melhorar. O que dá para melhorar para a gente transformar isso realmente num negócio que possa ser escalável, né? E eu entendo que esse seja uma dos interesses, né? Mas se não for também, daí a gente tem que alinhar isso, né? Eu tô pressupondo que essa seja a ideia, mas daqui a pouco vocês vão me dizer, não, a ideia não é a gente escalar esse negócio, é simplesmente ter um negócio, sei lá, que anda, que vai crescendo, né? Que vai garantindo ajuda para essas cooperativas, enfim, cabe a gente negociar e entender também os objetivos. Não sei se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram imediatamente me questionar também sobre mim ou sobre o trabalho, fiquem à vontade. Acho que por enquanto tá tudo bem. Na verdade, eu ainda estou meio que entendendo como que vai funcionar sobre as mentorias, Não, ou legal. toda a aceleradora, assim, e tal. Acho que a Mayara também, né, Mayara? Que a gente entrou agora, a gente está começando a entender agora como que vai funcionar. Então, provavelmente as dúvidas vão começar a surgir a partir de agora. Uhum. Tá, não, com certeza. E a ideia, Beatriz e Maiara, obviamente o Marcos, imagino que foi ele que preencheu esse projeto aqui, né, até compartilhando com você, né, ele colocou essa questão do foco, que é muito a questão da educação, né, que pela fala dele também, então educar essas cooperativas para que elas tenham uma eficiência, que eficiência tanto de lucro quanto de custo, quanto de aumentar o volume de resíduos, né. Então tem várias áreas para te atuar aí. E aí ele pontuou algumas dificuldades, né? Eu não sei o quanto ele compartilhou com vocês, mas acho que faz sentido retomar aqui, que é, né, a venda B2B, né, de negócio para outras empresas, a parte operacional, o acesso a financiamento público e a questão de comunicação. Não há dúvida que eu não sou especialista em todas essas áreas, né? Mas naquelas que eu sou, eu espero conseguir contribuir com vocês para o negócio de vocês. Uh, mas eu gostaria de ouvir Beatriz, Maiara, Marcos também, assim, o que vocês entendem hoje que tá pegando, né, dentro da empresa, que é uma dificuldade, que é um desafio, né? Vocês falam muito na questão de priorização das cooperativas, mas qual é a prioridade de vocês hoje? Tá no mudo, Beatriz. Que pergunta complexa. Muito bom, assim é bom. Então, é que o foco principal, né, que é o nosso maior interesse, é a gente conseguir ver o resultado, né? E aí que eu acho que é a principal questão, porque a gente tem uma metodologia e a gente está trabalhando em cima dela. E eu acho que o principal desafio, assim, é observar aonde melhorar nessa metodologia para conseguir alcançar resultados mais eficientes, mais potencializadores. Não sei se está conseguindo entender. Tá. E Me acho que explica, essa me explica um pouquinho da metodologia, só para mim entender.
Na metodologia, a gente vai fazendo contatos pontuais. Então, a gente vai na cooperativa, aí a gente faz um diagnóstico. Nesse diagnóstico tem várias perguntas de vários setores da cooperativa. Então, da área administrativa, da área operacional, área legal, área financeira, da perspectiva ambiental que eles têm, área comercial, marketing, área de indicadores e inovação. E aí, esse diagnóstico é para a gente conseguir entender a realidade de cada cooperativa, porque elas vão mudar dentro de várias questões, né, que vão poder, que fazem elas mudarem. Mas, por exemplo, se tem parceria com uma empresa, com uma prefeitura, a prefeitura normalmente ajuda bastante nesse desenvolvimento. Então, assim, a gente consegue realmente criar um panorama de cada uma, da realidade de cada uma. Aí, a partir disso, a gente vai começar a entender qual que é a dificuldade de cada uma delas. A gente faz uma matriz fofa com eles. Então, de uma maneira mais didática, a gente vai lá, monta, e eles vão falando pra gente como preencher aquela matriz. A gente explica como que funciona, vamos fazendo as perguntas. O que vocês têm de mais forte aqui? O que seria uma oportunidade muito boa para vocês? O que seria uma ameaça, um fator externo que poderia prejudicar? Quais os fatores internos que poderiam prejudicar, que seriam as fraquezas? E eles vão falando, a gente vai preenchendo, monta a matriz fofa. E aí isso contribui também para a gente conseguir identificar quais são os pontos que a gente tem que melhorar, né, ali dentro da cooperativa, quais que estão ok, quais que deixa quieto, nem vamos pensar nisso, mais ou menos isso. Depois disso, a gente desenvolve o jogo das 5 perguntas, que é o que a gente usa ele para estimular eles a pensarem. E é mais ou menos igual a mentoria, como você disse, que a intenção é fazer eles terem a resposta, né? A gente não toma decisão. Vocês vão falar pra gente qual é o problema e a resposta dentro deles, é uma coisa até filosófica, assim, né? A resposta com vocês. Vamos fazer vocês colocarem ela para fora, mais ou menos isso. Então, a gente pega 3 perguntas iniciais, que seria como aumentar o volume de material, como aumentar a renda deles, que pode ser separadamente, né? E como diminuir os custos da cooperativa. Aí eles começam a responder essas perguntas. E cada resposta vira uma nova pergunta. Então, por exemplo, como aumentar a renda? Fazendo prestação de serviço. Mas como vocês vão fazer prestação de serviço? Vamos prestar um serviço de coleta para um condomínio. Mas como que vocês vão entrar no condomínio? Entendeu? Aí vai escalonando as perguntas para fazer eles pegarem uma ideia simples e chegar numa tarefa. Então, a tarefa é, amanhã eu vou jogar no Google condomínios em São Paulo. E eu vou pegar o número do telefone, vou pegar o endereço e eu vou até lá. Pronto, aí eu tirei. A ideia era aumentar a renda, eu consegui a tarefa, era ir até o condomínio tal. Mais ou menos isso. Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje vocês são quantas pessoas dentro da Catalisa? Eu, o Marcos, a Maiara e o Marco. Tá. E deixa eu perguntar, vocês já chegaram a fazer, por exemplo, essa matriz fofa que vocês fizeram, os 5 porquês dentro da Catalisar? Dentro da própria Catalisar? Isso. Acho que não. Isso acho que é um ponto interessante, até eu espero que o Marcos esteja nos ouvindo, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Eu entendo que é um bom começo, tá? Porque vocês vão alinhar todo mundo. Né? O simples fato de vocês fazerem isso, vocês vão alinhar quais são os desafios que vocês têm aí pela frente, e isso já gera um foco. Vocês fazem isso, né? Eu não preciso explicar para que serve tudo isso, né? Eu acho que, enfim, primeira, talvez, recomendação aqui, né? Vejam como isso seria possível, mas é trabalhar, talvez, essa metodologia de vocês dentro da Catalisar. Vocês vão sair com ideias, né? Do que são os problemas e do que pode estar faltando. E, na verdade, isso é algo que eu gostaria muito de ver, porque se vocês tivessem isso, vocês já iam pontuar para mim, olha, eu entendo que esses são os nossos desafios, e o que a gente já conseguiu gerar de solução, ou pelo menos ideias de solução, são essas aqui. E aí eu poderia talvez questionar vocês, tá, mas dentro dos desafios, por que essa aqui vocês entendem que é uma solução? Ok, e como é que vocês vão operacionalizar isso aqui? E como é que, né, e a gente vai pensando junto nesse trabalho para fazer, né? Então, por exemplo, ele tem aqui uma dificuldade, né? Venda B2B.
né? Quais são as possíveis soluções que a gente pode fazer para resolver esse problema? Né? Como é que a gente pode alcançar, sei lá, tô chutando algumas coisas aqui, né? Alcançar talvez mais clientes ou alcançar clientes maiores, né? É meio que devolver a pergunta, né? Se levantou alguma dificuldade, se devolve a pergunta. E aí a gente vai chegar em algum ponto, puxa, eu tenho dificuldade em ter acesso a esses clientes. Ok, como costuma se acessar esses clientes? Quem são as pessoas chaves dentro da empresa, quem a gente tem que falar, né? E, enfim, como está estruturado o processo de vendas? Bom, vamos montar um processo de vendas, porque senão não adianta eu te colocar de frente com o diretor de uma empresa e eu não ter um processo para fazer esse acompanhamento. Né? Enfim, uma ideia, tá? Depois eu passo isso aqui para o Marcos para ele dar uma olhada, mas eu acho que fica já uma lição para vocês talvez aplicarem essa metodologia de vocês dentro da Catalisar. Mas queria ouvir de vocês. Essa primeira recomendação, talvez, faz sentido? Não, muito. Muito sentido. Achei muito pertinente. Já até anotei aqui. Legal, legal, que bom. Faz sentido mesmo. Muito bem. Tá, pode continuar então. Para mim entender, porque eu quero entender também a metodologia de vocês. Aí foi o FOFA, foi os 5 porquês, né, onde vocês vão focando nesses 3 pontos de volume, renda e custos. Mas pode Isso. seguir. Aí a gente monta o plano de 100 dias, como ele disse. No plano de 100 dias a gente vai colocar, a gente vai pegar o que a gente encontrou na realidade de cada cooperativa, no diagnóstico, na matriz FOFA e nas pequenas tarefas que a gente chegou conclusivas no jogo das 5 perguntas, e fazê-las e determinar quais que são prioridades, colocando num plano de 100 dias. Então, a maioria delas, por exemplo, está sendo criar logo, redes sociais, conseguir fazer aparecer a cooperativa dentro da cidade. Então, começar a trabalhar na imagem delas. Então, normalmente, essa é a primeira, assim, que vem. Porque para você chegar para conversar com o cliente, por exemplo, você precisa de um cartão de visita, você precisa ter uma imagem ali para apresentar para eles, né? E a maioria ainda não tem. Então, essa está sendo basicamente a primeira tarefa. E também montar o controle de entrada e saída de materiais, que elas também ainda não têm. Então, como que a gente vai medir se a gente está tendo um resultado positivo se eles ainda não estão tendo esse controle? Então, eles não sabem quanto está entrando de material, eles não sabem se está vindo 20 toneladas de papelão ou 50 toneladas de papelão. Aí, como que a gente vai saber se daqui 2 meses aumentou ou não, se ainda não tem esse controle? Então, elas também, por enquanto, está sendo, a maioria delas é uma das primeiras tarefas, atividades que a gente precisa fazer. E a gente vai montando um plano de ação de 100 dias em relação a isso. Então, por exemplo, aqui já faz essa medida, então essa tarefa não vai ser primordial agora. Né? Melhorar, passar para a planilha, digitalizar, ela pode ser realizada no mês que vem. Mas aqui ainda não tem que ser agora, tem que ser imediatamente. Então, aí a gente monta o plano de ação de 100 dias em relação a isso. Entendi. Fazendo outra pergunta, quem é o responsável por vendas hoje dentro da Catalisar? Para fazer o negócio com outras empresas, né? Para vender, né? E ir lá e vender a solução. Eu imagino que vocês têm uma solução e vocês têm que vender essa solução. Quem é que vai lá vender? É o Marcos. O Marcos. 100% ele ou... Eu acho que o Marco também. É que a gente acaba tendo com o Marcos. Maiara? Eu acho que são os dois, na verdade, o Marcos e o Marco. Entendi. E vocês hoje não têm conhecimento de como funciona esse processo? Vocês nunca acompanharam uma visita de venda? Ainda não. Tá. Ok. Você já foi, Maiara? Eu já acompanhei o projeto não exatamente o Catalisar para uma empresa, mas o Catalisar atuando com uma cooperativa para conseguir cliente para a cooperativa. Conseguiu entender? Entendi. Nós fomos me conta juntos um pouco. com o responsável da cooperativa. Então, após o plano de 100 dias, a gente determinou as tarefas junto com a cooperativa e nessa tarefa tinha conseguir clientes para a cooperativa, para o aumento
de receita da cooperativa e de volume de materiais. Então, a gente fez uma planilha com possíveis parceiros, potenciais parceiros, e ficamos durante um período de 2 semanas, mais ou menos, ligando todos os dias, mandando e-mail, e em algumas determinadas situações, indo até a empresa mesmo, tentar marcar reunião com o responsável do meio ambiente. Até eu ajudei bastante no início. Eu era uma responsável da cooperativa, e aí a gente ligava, mandava mensagens, e a gente conseguiu marcar uma reunião com uma mercearia próxima à cooperativa. Aí foi eu e Marcos, fomos juntos, e o processo da reunião foi basicamente a gente explicar o projeto, como a gente estava atuando nessa cooperativa, e quando a gente explicou e perguntamos, né, se eles queriam ajudar a cooperativa entregando o material que eles têm lá. Avaliamos qual era o material, qual era o tipo de material, o que tinha, como seria a coleta, de quanto em quanto tempo, quais dias eram os melhores dias para a coleta naquele local. E aí foi, foi muito tranquilo, eu achei, pelo menos essa foi bem, bem tranquila. Essa eu fui com o Marcos. E teve uma outra que eu fechei sozinha, que foi um posto de gasolina. Uhum. Me Que conta. essa reunião também foi eu, foi eu e Marcos até nesse dia. No mesmo dia da reunião, a gente fez uma outra busca de potenciais parceiros naquele local. A gente fechou com a mercearia, então fizemos uma busca em volta da mercearia para que a gente pudesse ter uma quantidade maior de material sendo buscado naquele local. E a gente parou em um posto de gasolina, naqueles que vendem biscoito, né? Refrigerante, naquelas lojinhas. E aí a gente pediu o número da gerente, ela não conseguiu atender a gente de primeira, mas aí continuei mandando mensagem, ligando, uma busca constante para ela, até que ela tirou um tempo para nos atender. E aí falei com ela, expliquei o projeto, como a cooperativa trabalhava naquele local, qual era o intuito, o que eles estariam agregando para a empresa deles em ajudar a essa cooperativa, além dos valores sociais, de estar ajudando o meio ambiente, né? Conscientizei eles a isso e fechamos a coleta junto com a mercearia. E agora a gente está buscando novos parceiros naquele raio próximo a esses que já tem, para que possa aumentar melhor o aumento da cooperativa, o volume da cooperativa. Foi bem tranquilo a questão de sentar e conversar. Uhum. Tá. Assim, eu não entendo muito como é que funciona, mas hoje esse pessoal que decide entregar o material para a cooperativa, eles têm que pagar alguma coisa para a cooperativa ou não? É só disponibilizar o material? Como é que funciona? Não pagam nada. Geralmente tem um, tem duas, tem duas situações paralelas próximas a essa cooperativa. Tem uma empresa lá que oferece o serviço de coletar o material deles, só que eles pagam uma taxa que eu acho que é de R$ 80, não me lembro exatamente, um valor mínimo. Eles pagam para retirar o material. Já, já a cooperativa não cobra, eles simplesmente pegam o material, uma busca que eles mesmos fazem, né? Um aumento do material, uma coisa que a cooperativa já fazia antes e só aumentou mais o volume de busca do material. Eles não pagam nada, só disponibiliza pegar o material deles, que eles jogariam no lixo, que iria para o Colurb, que depois iria para outro lugar, para depois chegar na cooperativa. Só diminuir esse processo e o material mais limpo também. Quando chega o material, tem uma diferença muito grande do material da Colurb, o material que vai coletar. O material da Colurb, ele vem misturado com N coisas, farelo de vidro, e que dificulta muito o processo
da coleta da cooperativa. Então, é uma forma de diminuir também o processo dentro da cooperativa, de tempo, né? De separar o material, porque quando o material chega, a gente coleta o material já vem limpo. E é mais fácil só separar o papelão do PET do que separar o papelão do PET do lixo, do farelo de vidro, do cacto de vidro que dá para ainda reciclar. É uma diferença que muitas das vezes parece ser mínima, mas é muita na quantidade quando é feita mais vezes. Entendi. E ainda nesse assunto, tu comentou esses dois casos do posto de gasolina e do... que era? Uma mercearia, acho que era, né? Mercearia. Que vocês fecharam. Eu queria que tu me falasse dos casos que vocês não fecharam. Por que tu entende que não foi fechado? Muitas das vezes, nem todos a gente consegue chegar até o final de conseguir apresentar o projeto total para a pessoa, né? Tem uma escala para você conseguir chegar à pessoa que decide se vai ou não acontecer aquela situação. Então, eu acho que às vezes em que não teve esse sucesso total, muitas das vezes ficou na metade do caminho. Vou passar para o ser total. No ser total, a dificuldade maior é chegar até quem decide, né? Uhum. E a gente continua nessa busca. Eu comecei agora de novo, né, nesse novo ciclo da cooperativa, ligar novamente, mandar mensagem novamente, e-mails novamente, até nas que a gente já chegou até um determinado momento, voltar a falar novamente para chegar até a pessoa que decide. Acho que chegar até quem dá o alvará sim ou não é o mais difícil. Uhum. Entendi. E hoje, como é que tu está buscando essas pessoas? Qual é os meios que tu tem utilizado? E-mail, ligação, e algumas eu vou também uma busca porta a porta, Uhum. né? Às vezes dá bem certo, às vezes a pessoa tá lá na loja de bobeira, tu para ela aceita ouvir você falar. Sim, entendi. Me fala um pouquinho mais, Mayara, porque eu queria entender. Eu entendo, muitos processos de venda vão ter essas pessoas intermediárias que tu tem que ir convencendo até chegar no tomador de decisão. A minha dúvida está sendo por que eles não estão levando adiante, por que não está sendo atrativo para eles levar essa informação para a próxima pessoa que toma uma decisão. Tu consegue ter essa percepção? Não, acho que eu não tenho. Não consigo ver. Eu acho que eles sempre têm o medo de que vai ter um custo, sabe? Eles não conseguiram entender ainda que. Sim, é só mandar material para a cooperativa, sabe? Uhum. Mas que tudo porque toda vez que fala alguma coisa relacionada ao meio ambiente, as pessoas acham que elas vão ter que gastar com isso, né? E aí quando você chega uma proposta de tipo, não, você não vai ter um gasto com isso, a gente só vai passar a pegar, parece que tem uma resistência, assim. E eu acho que muitas vezes também eles pensam assim, se vocês podem vender, por que a gente não pode também? Entende? Não consegue entender que, não, beleza, cara, mas você já tem um emprego aí, sabe? E se você apoiar uma outra forma de geração de emprego, né? Uma outra atividade. E eu acho que são dois pontos, assim, que eu mais observei também, né? Outra coisa também, uma grande parte alegava já ter quem entregar o material. Uma busca que eu fiz porta a porta foi uma pessoa, já entrego para um catador que passa aqui na rua, ou umas lojas pequenas, né, umas lojas menores, já entrego para alguma pessoa que já passa aqui na rua e pega o material. Sim. Ou então já tem uma empresa em que já pega o material aqui da gente, né? Então, acho que foi. Por que eu vou ficar aguardando se vocês virem passar a pegar, se eu posso entregar para o primeiro que vier? Eu só vou colocar aqui na frente, alguém pega, pronto, acabou. Por que eu vou ficar guardando para você? Uhum. Não consegue entender que tem uma estrutura, uma organização, sabe? Essa mudança que eles têm vai ter que haver dentro da empresa deles, de entender que agora não vai ser mais tudo de qualquer forma. Essa educação
dessa tarefa deles, acho que algo que possa para eles parecer um custo muito alto. Sim. Não, acho que faz muito sentido. Aqui, assim, tentando resumir o que vocês falaram agora, então, nessa abordagem para tentar oferecer, né? Eu acho que tem essa questão que a pessoa acha que pode ter um custo, isso talvez seja até o mais fácil de resolver, né? Já na primeira abordagem já mostrar, ó, sem custo nenhum, ok. Mas tem esse outro problema, porque isso começa a abrir outros concorrentes, né? O primeiro, a pessoa pode começar a pensar, puxa, eu posso vender isso aí e ganhar dinheiro. Né? Então isso se torna, o próprio cliente é um concorrente de você se ele começa a ter essa mentalidade. Então aqui talvez a gente tenha que desenvolver o argumento de vendas antes de ele vir com essa questão, né? Acho que cabe pensar isso, talvez não necessariamente a gente montar um processo de vendas, né? Embora eu ache que seria importante, né? Mas eu acho que de certa forma vocês estão fazendo, a gente só teria que pensar em como aumentar o volume disso, porque a Mayara comentou, né? Tipo, às vezes bater de porta em porta funciona, mas a gente não pode continuar para sempre assim, né? Tipo, como é que a gente resolve essa questão de escalar isso, né? Então, pensar num discurso de venda onde comece a derrubar essas barreiras, né? Antes da gente chegar lá, a gente já chega lá com o discurso de vendas pronto. Olha só, não vai ter custo para ti, né? É melhor tu entregar para o nosso catador do que tu tentar correr atrás de alguém que compre isso aqui para ti, porque tu, enfim, vocês que conhecem podem botar os porquê ele não deveria fazer por conta própria. E tem a outra questão, né? Por que não este catador individual que já passa aqui, né? Como fazer isso? Ou daqui a pouco a gente percebe que esse catador a gente deveria tentar trazer para dentro da cooperativa. Não sei se é o caso, né? Mas daqui a pouco tem que expandir um pouco mais essa visão de rede, porque se eu não trouxer esses catadores independentes, né, eu sempre vou estar concorrendo com eles, e eu não quero fazer isso. Eu quero trabalhar junto com eles, quero que eles estejam dentro da cooperativa. Só que isso levanta um outro problema: o quanto essas cooperativas são fechadas ou abertas para aceitar mais pessoas, né? Eu entendo que é uma cooperativa. Pode falar. Não sei como que é aí, Mayara, né? Tipo, se você já teve essa visão também, já teve esse problema também. Muitas vezes os catadores autônomos, eles não querem trabalhar dentro da cooperativa porque tem regras, né? É uma empresa. Você tem horário para entrar, horário para sair, você tem horário de almoço, você tem que, né? Você está vivendo em uma sociedade ali. E muitos deles não querem, então eles acabam indo para ser catador autônomo porque eles fazem o horário que eles quiserem, a quantidade de material que eles ganharem para eles tá bom e pronto. Sendo que a cooperativa não, a cooperativa ela quer aumentar a produção, ela quer ser produtiva, quer aumentar a eficiência, né? Um pouco mais, como posso dizer, ter uma ganância um pouco maior. E é exatamente esse o objetivo, né? Quanto mais ela cresce, mais gente ela pode pegar, mais ela vai se desenvolver, mais ela vai crescer. Exatamente esse o objetivo. E às vezes não está alinhado esse pensamento, então eles acabam não querendo se incluir. Não sei se já passou por alguma coisa assim também, Mayara. Sim, também pode ter a situação em que há o preconceito dos catadores da cooperativa com os catadores individuais. De, não, eles estão individualmente porque eles, sei lá, querem de outra forma conseguir outra coisa, ou só tá ali como se fosse um período até conseguir uma outra coisa melhor. Eu acho que hoje em dia tem muita gente eu passei por essa situação numa cooperativa em que muitas pessoas se agregaram à cooperativa por um período e logo depois saíram porque só estava esperando uma resposta de alguma empresa com CLT, ou não, outras situações assim. Entendi. Bem interessante isso. Eu estava pensando agora essa questão de horário, de trabalho, assim. Eu vou jogar uma ideia, mas isso sem dúvida alguma teria que pensar bem internamente e ver o que faz sentido, tá? Se a gente pensar no Uber, né, ele vende essa ideia de que tu é o Uber, o iFood, né, que tu é autônomo, né, que tu faz os teus horários, e imagino que vocês já estão sabem que não é bem assim que funciona. Na verdade tem um algoritmo lá que acaba te forçando a trabalhar, enfim, tem todas essas questões, né?
Mas na verdade o que eu quero trazer disso é que ele tem um modelo de incentivos, né? Diferente do tipo, você tem um horário para trabalhar e tu tem que fazer esse horário, né? Eu acho que é possível utilizar alguns modelos de incentivo sem a gente precisar necessariamente explorar as pessoas, né? Hoje tem, sei lá, acho que videogame é um desses modelos, né? As pessoas passam horas jogando simplesmente porque o jogo te cria incentivos para te fazer aquilo ali. Então talvez isso seja uma questão a se pensar, né? Dessa questão dos catadores independentes ou até mesmo dos catadores dentro da própria cooperativa, né? Como é que a gente motiva esses catadores a ficarem na cooperativa? Porque a gente vai entregar parte desse valor que está sendo gerado aqui para eles, se eles conseguirem, sei lá, coletar mais, entregar mais resultado, talvez trazer clientes aqui para dentro, né? Então esse catador começa a ver como uma vantagem ele também ser um vendedor, né? Esse lugar onde ele era daqui a pouco estava como autônomo, ele diz, puxa, eu não vou só entrar na cooperativa, eu vou entrar na cooperativa e vou trazer junto os meus clientes que eu já coleto. Então tu tem uma visão de rede muito mais ampliada do que só a cooperativa. Enfim, joguei algumas ideias, eu sei que não está bem formatada, né? Isso aí teria que ser pensado daqui a pouco junto com as cooperativas também, né? Mas agora me veio, né? É o Uber dos catadores de resíduos, né? Alguma coisa assim. Mas no modelo de cooperativa, que não é o que acontece dentro do Uber do iFood, né? Hoje tu tem uma companhia centralizada que fica com boa parte do dinheiro. Hoje, sei lá, estão cobrando 30%, 40% de um motorista, de um motoboy aí. E na cooperativa não, tu não precisa fazer isso. Tu vai distribuir aquele ganho entre todo mundo. Imagino que seja no modelo de cooperativa mesmo, né? Não só chame de cooperativa, mas todo mundo vai ganhar lá no final, né? Então, ter essas questões. Tá, a gente estava falando de venda, né? E eu acho que, em parte, se isso é um problema, a gente tem que entender muito mais os nãos que a gente está recebendo. A Catalisar, eu trabalho também com consultoria, né? Quando a gente trabalha com consultoria, a gente já fala nós, porque agora é a nossa empresa, vamos resolver esses problemas. Então, a Catalisar, se fizer aplicar a sua metodologia internamente, provavelmente já vai sair isso, né? Entender um pouco mais essa parte do B2B, que é o que se quer fazer, e aí entender os nãos que a gente está ganhando. Por que esses clientes não estão fechando com a gente, né? Geralmente, a última ligação num processo de venda, né? Se chegou lá no final e tu não fechou a venda, a última comunicação que tu vai fazer com esse cliente, depois vai retomar lá na frente, daqui a alguns meses, muitas vezes. Mas a última tu vai perguntar, puxa, que pena que a gente não fechou esse negócio, né? Tu poderia me explicar um pouquinho por que isso não foi interessante, não foi atrativo, por que a nossa proposta não te interessou? E tu coleta esse feedback, né? E isso é muito importante fazer se tu tem um processo de vendas bem estruturado. E eu acho que já daria, porque vocês estão na rua, vocês estão conversando com o cliente, vocês estão tentando essas conexões, e é importante entender a todo momento por que esse cliente não está vindo para nós, com tudo que a gente está apresentando de benefício. E aí ele vai te dizer, né, olha, para mim não é atrativo, para mim gera um trabalho a mais, para mim eu vendo por conta e ganho um pouco de dinheiro. E aí vocês vão entender. E aí vocês vão mudar o processo de vocês para alinhar com essa realidade de mercado. Que olha, o que está mais aparecendo aqui é o cliente dizendo que ele vende por conta própria e aí ele ganha um pouco do dinheiro. E aí a gente vai pensar, puxa, no final a gente vai ter que estruturar a cooperativa para pagar, inclusive, por esse resíduo. Faz sentido? Não faz sentido? Faz sentido incluir esse cara dentro da cooperativa para ele entregar o resíduo para nós e ficar com uma parte do ganho? Não sei, né? Mas primeiro a gente tem que ter essas respostas. Então talvez uma outra atividade é essa, né? Dentro dessas visitas, dessas questões de vendas, eu acho que talvez vocês possam discutir com o Marcos no momento que ele estiver mais tranquilo e não estiver na estrada, justamente questionar para ele, olha, Marcos, por que a gente não tem fechado as vendas? Né?
Essa é uma pergunta que talvez ele, que se relaciona direto com o cliente, tenha. Né? E aí eu já que está gravando, aproveito. Não pode ser eu acho. Né? Eu acho que é isso. Né? Ele vai lá, ele se relaciona com o cliente e aí ele sai dessa reunião muitas vezes achando, né, que não fechou por isso ou por aquilo. É importante que a gente tenha certeza. Né? Então é importante depois ele puder assistir para ter que questionar. Por que não te interessou a nossa proposta? Por causa disso, disso, daquilo. Pô, legal, muito obrigado. Daqui 6 meses a gente volta a fazer contato, ver se mudou a situação. Né? Então acho que é importante ter isso como uma próxima atividade. Eu vou botar aqui na minha lista, lá depois eu jogo dentro do Catalisa ali todas essas observações. Acho que é uma atividade importante. O que vocês acham? Faz sentido? Tipo, um feedback do que a pessoa achou da estrutura do projeto, mesmo que ela não feche o negócio com a gente, né? Entendeu qual é a visão dela referente ao que nós estamos passando, e às vezes é uma visão também não só dela, de outras pessoas também, quando for para outro cliente, outra pessoa, conseguir de uma outra forma abordar aquela situação e fechar o negócio, sem que isso seja um empecilho para finalizar a situação. Vai ser um indicador, né? Um indicador de resultado nosso. E aí a gente vai ter, sei lá, 5 respostas. Quem está respondendo mais qual e quais ações a gente pode tomar em cima de cada uma delas para conseguir diminuir. Não, perfeito, Beatriz. E aproveitando, já que a gente tem ali essa dificuldade da venda, né, do B2B e tal, e fechar negócios, e agora que tu comentou, Beatriz, do indicador, eu acho que tem que ter alguns indicadores importantes que vocês têm que começar a tabelar dessa parte de vendas, né? Eu vou falar resumidamente aqui, mas de novo, depois eu mando a gravação e aí vocês podem ir nessa parte assim e tentar ver o que eu falei. Todo o processo de venda você vai fazendo conversões, né? Então tu vai ter um funil, você já deve ter ouvido falar talvez do funil de vendas, né? Então lá em cima desse funil tu tem várias pessoas, são os leads, né? Tu tem várias pessoas entrando nesse funil, então tu tá lá mandando e-mail para 1000 clientes, né? E desses 1000 e-mails que tu mandou, 10% vai te retornar, né? Alguns dizendo que sim, outros dizendo que não. E aí esses tu vai começar um contato. Puxa, vamos agendar uma reunião? Então desses 1000 virou 100, que 100 tu agendou, sei lá, 50 reuniões, e dessas 50 reuniões ainda teve alguns que faltaram no dia da reunião. No final tu conseguiu fazer, sei lá, 40 reuniões. Dessas 40 reuniões, aqueles que tu mandou a proposta foram 20, e desses 20 teve os que fecharam, que foram 2, 3. Né? E aí tu vai entendendo, puxa, qual o meu percentual de conversão dos que entraram lá dos 1000 para aqueles que me retornaram o contato, né? Aí era um e-mail, puxa, mas e se eu mudar o meu e-mail para tornar mais atrativo para essa pessoa, para que ela queira me responder? E aí tem 1 milhão de ferramentas, de forma de tu montar e-mail para aumentar a tua taxa de conversão. Aí tu vai para a reunião, vai ter lá um percentual também. Quanto que eu estou conseguindo agendar de reuniões das pessoas que eu contatei. E daí das reuniões, quantas propostas eu estou enviando. E dessas propostas, quantas eu estou fechando. Isso aqui é muito importante para a gente entender as nossas taxas de conversão. Então esses indicadores de venda, e de novo, eu estou supondo que isso é importante porque tem lá, que o Marcos colocou o B2B como sendo uma questão importante, a venda é importante. Então a gente tem que começar. Se isso é importante para catalisar, é importante que a gente tenha esses percentuais. Para a gente dizer, estamos dentro de uma média de mercado, não estamos fechando mais do que a média de mercado ou não estamos, e a gente pode começar a entender e modificar não só o processo de vendas, né, mas o próprio produto em si. Porque se eu estou mandando propostas para essas pessoas e eu não estou fechando metade das propostas, ou até mais, que eu estou enviando, por que as pessoas não querem o meu produto? Será que é só uma questão de explicar o produto na venda ou porque o produto realmente não é interessante? Né? E, de novo, às vezes a gente entende, não é informação boa ou ruim, é informação. E aí a gente consegue tomar uma decisão. E é isso que a gente precisa. A gente precisa dos indicadores para conseguir tomar uma decisão de que caminho deveria seguir.
Ah, muito bem, a minha chamada já está chegando no fim, mas eu queria ouvir mais uma vez. Isso que eu acabei de falar, faz sentido? Faz demais. Eu adorei que você está usando nossas próprias palavras contra nós, parece. Estratégia aplica em você agora. Não, legal, legal. Eu acho que sim, acho que faz sentido, né? Eu acho que estou pensando nessas 3 lições, né? Vocês aplicarem a metodologia de vocês internamente, isso vai alinhar a equipe, tá? Vai colocar todo mundo na mesma página, vai ajudar vocês a pensar, porque vocês têm o conhecimento, não tem como eu vir aqui dizer, olha só, o problema é esse e a solução é aquela. Vocês têm isso dentro de casa. E você já sabe que eles já fazem isso com as cooperativas, né? A questão da venda, a gente entender bem o porquê dos nãos que a gente está recebendo, né? Então, já começar a fazer, né? Vocês já estão em contato com os clientes aí, perguntar quando não fechar, tipo, por que não te interessou a nossa proposta, né? E os indicadores, montar esses indicadores. A Mayara comentou, puxa, eu fico ligando. Ok, quantas ligações? Quantas tu tem te dado retorno? Né? Dessas, quantas reuniões tem fechado e, né, quantas tem realmente virado negócio para catalisar? Acho que é isso, tá? Eu vou colocar tudo na descrição, vou fazer o upload desse vídeo, vou compartilhar com vocês e com o Marcos e vou verificar quando é que a gente agenda uma próxima reunião, porque eu vou estar viajando agora, por isso que a gente agendou meio em cima da hora essa reunião. Eu vou sair dia 16 e volto dia 21 de junho, né? Então vai ser bem longo, mas eu acho que com essas 3 tarefas tem bastante coisa, né? E dá para vocês alinharem e a gente conversar por WhatsApp. O Marcos tem o meu WhatsApp também, se ele quiser passar para vocês, depois eu vou falar para ele no WhatsApp dele, pode ficar à vontade para passar. E aí podem me questionar, sem problema nenhum. E agora, tem alguma dúvida? Não, agora tem muita coisa para pensar. Não, mas gostei bastante, sim, foi bastante produtivo as dicas que você deu, as ideias que você teve. É legal uma visão de fora, né, de tudo que está acontecendo. Legal, que bom. Mayara? Verdade. Não, achei bem interessante e é algo também que eu creio que eu e Marcos, ele tem feito bastante comigo, me fazer pensar o porquê disso e colocar mais em prática mais ainda, né? Não, Trabalhar com legal. todo mundo junto. Legal, perfeito. Então tá, Beatriz, Mayara, muito obrigado pela disponibilidade de vocês e, como sempre, estou à disposição. A gente vai conversar outras vezes, eu vou fazer uma agenda aí para a gente ir trocando ideias. Nós que agradecemos. Obrigado. Tudo de bom. Bom Verdade. final de semana. Para você também. Tchau, tchau. Tchau. Para vocês também. Tchau.